E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto e acabaram de ser divulgados índices de preço que falam sobre a inflação dos Estados Unidos, que trouxe aí um certo chacoalhado no mercado aqui. A gente viu o Bitcoin ter uma leve queda, uma recuperação, mas volatilidade sim acontecendo, e a gente pode ver a mesma coisa acontecendo também amanhã. E talvez até mais intensa. Então fica comigo que eu vou te explicar exatamente o que aconteceu, qual o impacto que isso vai ter nos investimentos e o que você precisa ficar de olho nesses próximos dias agora, logo depois da vinheta. Como a gente vinha comentando ao longo dos últimos dias, hoje na quarta-feira foi divulgado o IPC, o Índice de Preço do Consumidor, que muita gente chama de CPI do inglês. E o que é isso? Ele pega várias coisas que são consumidas lá nos Estados Unidos pelo cidadão comum, certo? Como alimentação, energia, abastecimento, bens no geral. E ele considera o que está acontecendo com o preço desses itens, desses consumíveis. Se o preço ele está aumentando, isso é formado um índice, e esse índice, consequentemente, ele aumenta, certo? Faz uma média de preços ali. E a gente teve um leve aumento além do esperado, né? Porque é normal que se tenha realmente um aumento, olha só. Era esperado que tivesse um aumento aí de 0,2% nos preços, essa é a projeção, porém teve um aumento de 0,3%. É natural que tenha inflação, inclusive o aumento da taxa de juros está vindo para conter isso. Porém, inflações acima do esperado mostram que a taxa de juros não está conseguindo conter tanto assim esse problema inflacionário. Mas ainda assim é algo que veio dentro do esperado, né? A gente tem dois tipos de índices de preço, a gente tem o núcleo e a gente tem o inteiro, né? Então o núcleo basicamente ele vai excluir do cálculo alimentação e energia. Já o IPC inteiro, né, que é esse integral, vai considerar tudo. Em ambos os casos a gente teve um aumento aí de 0,1%, né? No caso do núcleo, agora para o mês de agosto, tirando a alimentação e a energia, a gente teve um aumento de 0,3%, era esperado 0,2%. E no geral, a gente teve um aumento de 3,7% anual, certo? Para ao longo do ano. A previsão é que tenha um aumento aí para fechar 2023 de 3,7% agora, com base nas métricas desse mês, e o esperado era 3,6%. Não foi um aumento tão relevante, certo? Tanto que na hora o mercado deu uma sentida, mas já deu uma certa recuperada, né? O S&P 500 aqui ele está subindo 0,16% ao longo do dia de hoje. Então assim, e o índice dólar está caindo, né? Então a gente vê que o mercado de ações estava até esperando para cair se fosse uma inflação um pouco maior. Mesmo sendo um pouquinho acima, é algo sustentável aí pelo mercado. Porém, amanhã vai ser divulgado o IPP, que é o índice de preço do produtor, que impacta esse índice de preço do consumidor de forma indireta. Ele vai pegar o que o produtor está gastando, como que está o gasto para produzir as coisas que vão chegar ao consumidor. E se esse gasto estiver muito alto, a gente infere que esse aumento nos custos do produtor vai ser repassado para o consumidor com o aumento nos preços. Então é esperado que, se tiver um aumento no IPP, o resultado é que o IPC das próximas vezes, dos próximos meses, também aumente. E isso vai ser divulgado também amanhã. E por que eu estou passando nisso? Porque atualmente 95% das pessoas, olha só como que mudou de ontem para hoje, mais pessoas acham que não vão ter um aumento na taxa de juros por causa que o IPC ele veio praticamente dentro do esperado, né? Algumas métricas vieram justamente de acordo com a projeção, outras levemente acima, mostrando que a inflação não está tão desenfreada igual muita gente achava. Porém, amanhã é tão importante, eu diria, quanto o dia e a divulgação dos índices de hoje, porque isso pode aí implicar em mais aumentos na taxa de juros, justamente para manter os dados do IPC da próxima reunião, do próximo mês, dentro da projeção. Então vai levar isso aqui em consideração. E é justamente isso que impacta
na taxa de juros, que é o motivo pelo qual a gente vê quedas aí no mercado. Falando agora do Bitcoin e das criptomoedas, uma coisa que me chama a atenção é porque boa parte da força compradora que a gente viu surgir aqui nessa região aqui de suporte, tá? Essa região aqui, onde o preço ele vem respeitando desde o começo do mês de setembro. Com essa subida do Bitcoin de volta aos 26, ela sumiu. Então, assim, a gente tinha algumas subidas e tudo, mas quando retornava para essa faixa de preço aqui próximo aos 25.900, a gente continuava tendo muita força compradora. Agora já não tem, tá? Isso para mim é um sinal de alerta. A gente tem mais vendedores do que compradores com o mercado nesse nível. Porém, se a gente for olhar ao longo prazo, ainda tem muita gente querendo comprar Bitcoin abaixo dos 25. Isso é, entre os 25 mil dólares e os 24, e também entre os 24 mil dólares e os 23 mil dólares. Mostrando que mesmo se o preço continuar essa queda, perder os 24.900 que foi a mínima que ele fez, ainda vai ter gente interessada em comprar. O que está acontecendo nesse exato momento? Essa diminuição de força compradora, de interesse comprador, para mim, ele vai só reduzir a probabilidade do movimento que eu falei ontem. A gente só vai conseguir sair dessa consolidação se fazer esse pivô. E para fazer esse pivô e mandar o mercado para cima, a gente precisa de quê? Força compradora, que não é o que está acontecendo nesse exato momento. Então é isso que a gente precisa ficar de olho. Será que o preço com essa pouca de gente, esse pouquinho de gente querendo comprar aqui nos 26 mil dólares, vai conseguir fazer esse pivô acima dos 27 para ter aí um movimento de alta? É basicamente o que o mercado está aguardando aqui quando se trata de criptomoedas, certo? Então, ainda continuo com ordens de compra aqui abaixo, porque enquanto a gente não tiver uma clareza do mercado e um otimismo para estar rompendo essa consolidação e confirmando esse rompimento, a gente possivelmente pode ainda voltar para os níveis mais baixos dessa consolidação e quem sabe até fazer mais falsos rompimentos. Por que falsos rompimentos? Porque mesmo não tendo força compradora agora nos 26, a gente tem força compradora lá nos 25, 24, 23, igual eu mostrei aqui, que é o que a gente precisa ficar de olho. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é com relação ao nosso sentimento do mercado, onde a relação entre compradores e vendedores segue diminuindo mais a cada vez, né? E se a gente puxar aqui o gráfico, der um zoom out, está diminuindo ainda mais com aumento no Open Interest, ou seja, pessoas abrindo posições em short, e a gente sabe bem que quando a gente tem muita gente shortando o mercado, se a gente conseguir romper pontos aí de resistência, se a gente conseguir romper níveis importantes do mercado, a gente pode vendo essa continuação aqui que eu tô tanto comentando, certo? Então, juntando tudo isso que eu falei, do que eu tô de olho. Primeira coisa, para o mercado sair dessa fase chata, dessa fase indecisiva e difícil de operar, a gente precisa estar fazendo esse pivô acima dos 27 mil dólares para começar a busca pelo nosso fundo, nosso topo descendente, desculpa, nosso topo descendente aqui contra o topo prévio, tá? Essa é a maior probabilidade no momento. Então, se a gente continuar a queda, eu vejo maiores probabilidades de falso rompimento, igual aconteceu aqui. E se a gente fizer um movimento de alta, esse movimento de alta para continuar, ele precisa desse pivô, dessa confirmação. A gente tem liquidez para o mercado estar subindo, mas a gente não tem força compradora para fazer essa liquidez ser acionada e para fazer essa maioria aqui tomar stop. Então, na minha opinião, a gente, para confirmar de fato que a gente vai subir, é necessário mais pessoas interessadas em comprar Bitcoin agora nos 26 mil dólares. E o que vai fazer as pessoas comprarem Bitcoin agora nos 26 mil dólares é justamente um otimismo do mercado, que pode vir de acordo com os índices de inflação, certo? Então a gente teve uma inflação levemente acima do esperado, mas que não afetou tanta coisa dentro do que as pessoas já esperavam. Mas se amanhã o IPP ele sair assim de acordo com o esperado, ou às vezes até abaixo do esperado, a gente pode estar vendo o surgimento dessa força compradora aqui na região dos 26 mil dólares, o que poderia alavancar o rompimento aí e o pivô dessa consolidação, fazendo o Bitcoin buscar aí pelo topo descendente no gráfico semanal, que eu ressalto sendo a maior probabilidade, certo? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve
deixa o like, que isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima da minha cabeça nesse exato momento. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!